Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus. Glorifica, Rei, ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 1. Está escrito: Eles disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Depois da confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, Jesus falou sobre sua morte e ressurreição e concluiu essa conversa falando da realidade iminente do reino de Deus, fazendo uma afirmação ousada diante dos seus ouvintes, quando disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Quando Jesus diz: Garanto-lhes, isso significa que é uma promessa. Ele está fazendo uma promessa baseada em sua palavra. A questão é se nós cremos na palavra de Jesus ou não, uma vez que algumas pessoas dizem que ele ainda vai começar o reino dele aqui na terra. Precisamos confiar que Jesus cumpre aquilo que fala e já deu provas disso antes desse momento. No passado, Deus cumpriu cada promessa feita a Israel. Me lembro de uma passagem no livro de Josué 21:45, onde ele diz que nenhuma das boas promessas que Deus fez a Israel falhou. Todas se cumpriram. Então, aquilo que Deus promete, ele cumpre. Agora Jesus está prometendo que o reino chegará e algumas pessoas ou algumas daquelas pessoas estariam vivas quando o reino chegasse. Agora, para aquelas pessoas, era a hora de confiar que o reino chegaria nos dias delas. Ou então Jesus as enganou, fez uma promessa e não cumpriu, se o reino ainda não chegou, como alguns afirmam hoje em dia. O Messias prometido por Deus agora era uma realidade. Deus cumpriu a promessa. Em breve, o seu reino também seria uma realidade, pois seria estabelecido, pois ele disse no início do Evangelho, nesse Evangelho que estamos meditando, que o reino estava próximo. Ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus ensinou para Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mas como alguém pode fazer parte de algo se ainda não iniciou, como alguns pensam? Também ensinou que o reino é espiritual, que não dava para identificá-lo de forma visível como uma estrutura humana. O reino não é físico, é espiritual. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, 20 e 21. Não dá para dizer, olha o reino aqui ou o reino ali. Mas Jesus disse que o reino está dentro de vós, ou entre vós. O reino estaria dentro daquele que o aceitasse. Ou seja, fazer parte do reino de Deus é ser governado por Deus, através de Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Em Marcos 9:1, é uma das provas mais contundentes que o reino iniciaria nos dias dos apóstolos. Depois da ressurreição, Jesus, ele permaneceu 40 dias na terra, e o assunto principal era o reino de Deus, conforme Atos 1, verso 3. E nós podemos confirmar o cumprimento dessa promessa no livro de Atos, capítulo 2, quando o reino começou com poder, onde Deus concedeu aos apóstolos a capacidade de falar em idiomas, sem ter estudado aqueles idiomas, no dia de Pentecoste. E Pentecoste nada mais é do que uma festa judaica, que comemorava a colheita, 50 dias após a Páscoa. E diversos judeus de diversas partes do mundo estavam em Jerusalém naquele dia. Todos os anos eles faziam isso. Então Deus escolheu o dia, a hora e o momento para iniciar o seu reino com poder, conforme Jesus prometeu em Marcos 9:1. Jesus fez que o reino começasse com poder, e a partir daquele momento as pessoas poderiam entrar no reino, nascendo de novo da água e do Espírito, sendo batizadas para a remissão dos seus pecados e recebendo de Deus o Espírito Santo como garantia da sua salvação. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos em Colossos: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem são essas pessoas que ele tirou do domínio das trevas ou do reino das trevas e transportou para o seu reino? Que reino, se algumas pessoas dizem que não existe, ainda vai começar? É certo, os verbos estão no passado, então o reino já começou e agora é possível fazer parte dele. Quem são essas pessoas que ele tirou das trevas e transportou para o seu reino? São aquelas pessoas que foram batizadas ou nasceram de novo, obedecendo àquele a quem confessaram como o Cristo, o Filho do Deus vivo, como Senhor de suas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. São aqueles que fazem parte da igreja, que é o reino de Deus na terra. Igreja é o povo salvo. Igreja é pessoa. São aquelas pessoas que foram salvas e que agora fazem parte do reino, cujo rei é Jesus. Jesus, ao dizer que algumas daquelas pessoas estariam presentes ou vivas no início do reino de Deus na terra, limitou a chegada do reino para os dias daqueles discípulos. Portanto, hoje você pode fazer parte do reino de Deus e aguardar o cumprimento da promessa que, quando ele vier pela segunda vez, entregará o reino ao seu Pai. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, onde não haverá pranto, nem dor, nem nada que esse mundo nos impõe. Se você faz parte do reino de Deus, fique firme, pois o nosso esforço no Senhor não é e não será em vão. Que Deus te abençoe.